queridos, que é sempre um prazer, né? Sempre muito bom a gente ter a oportunidade de meditar na palavra do nosso Deus. E hoje, dia 31, né? É o dia em que comemorado, né, celebrado em todo o mundo, né, o dia da reforma, né, o dia da reforma protestante. E nós vamos meditar um pouco naquele texto que é o texto chave da reforma, né? O texto da palavra de Deus que primeiro despertou a mente de Martinho Lutero, né, para o Evangelho. A gente fala muito de Martinho Lutero como o que iniciou o processo, mas isso não é exatamente correto. Martinho Lutero talvez foi o ponto culminante de algo que começou muito tempo, né? Nós temos uma série de homens de Deus, de gigantes espirituais, que na história nós conhecemos como pré-reformadores, né? John Wycliffe, John Hus, né? Vários homens, inclusive muitos deles martirizados, morreram, né, pela sua fé, que anunciavam a palavra de Deus, que pregavam a palavra de Deus, alguns deles de dentro da própria Igreja Católica, mas havia em todo o tempo homens e mulheres, servos de Deus, lutando pela pureza do Evangelho, né? Então, a obra realizada através de Lutero foi um ponto culminante, né? Deus conduziu uma série de coisas, né? Uma série de fatores, né? Para que Lutero pudesse ser usado por Deus naquele momento específico, né? Para dali criar um cisma, criar uma transformação que mudou o mundo todo, né? Que impactou todo o mundo ocidental. Eu quero meditar o nosso texto, nosso tema de hoje é salvos pela fé, porque essa foi a grande questão que incomodou profundamente o coração de Lutero e de muitos homens, né? E foi a grande questão, o mote de todo o grande debate, né, que aconteceu em função da reforma protestante. E é uma afirmação categórica, extremamente importante em todo o tempo, inclusive hoje. Inclusive hoje, atualmente, nos nossos dias, você tem muitos lugares, muitas igrejas, muitos pastores, né, que ofendem esse princípio, né, que não lutam pela pureza do Evangelho, da salvação pela fé, né? É sempre salvação pela fé e mais alguma coisa, né? Dizem que Lutero fez uma observação, uma anotação, né, ao lado do texto de Romanos 1,17, né, onde está escrito: justo viverá pela fé. Ele teria anotado: e mais nada. O justo viverá pela fé e mais nada. A fé é plenamente suficiente para a nossa salvação. Antes de entrar na mensagem propriamente dito, eu sei que você, né, já viu o filme, né? Se você não viu, veja, né? Você já leu aí o seu boletim, né? O pastor colocou algumas informações importantes, interessantes aqui acerca da reforma, mas eu quero dar uma breve contextualização em relação à reforma para que você entenda o impacto do texto que nós vamos abordar nesta noite, através de alguns slides. Primeiro, quando se fala de reforma, a gente está falando de Romanos 1,17, né? Se você colocar no Google lá, reforma protestante, dê um enter nas imagens, você vai ver muitas imagens com a citação de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Porque nos dias de Lutero, e muito depois ainda, né, essa compreensão não havia. A vida, né, se dava através das penitências, através dos dogmas, através das indulgências, através das relíquias, né? Então, a vida se dava de você rezando
né, 1000 Pai Nosso, subindo a escada de joelhos, né, cultuando relíquias, comprando indulgências, e uma série de coisas, né? A vida se dava dessa maneira. Quando Lutero descobre que a justiça de Deus se dá na vida pela fé, se traduz em vida pela fé, isso é uma revolução, né? Depois nós vamos ler uma citação dele, ele compara essa compreensão a entrar pelos portões abertos do paraíso, né? Porque antes disso havia um peso, um fardo terrível, né? Como pode se viver a fé cristã? E a resposta era terrível, era tenebrosa. Eu coloquei 2 cartazes como exemplo, né, de o justo viverá pela fé. Esse aí tem o seguinte, né, enfim, apenas dois exemplos, né. Encontrei um cartaz da Reforma Protestante muito lindo, né, quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de velas, o justo viverá pela fé. E aí ficou bem pequenininho, né, mas depois eu vou disponibilizar. Tem uma lista aí de reformadores, né, ao lado de Lutero, alguns deles que antecederam Lutero, como o John Hus, o John Wycliffe e vários outros, né, e alguns que sucederam Lutero. O mais famoso deles é o Calvino, né, o John Calvino. Depois eu coloquei uma imagem que é bem interessante também, que fala da importância, né, do ensino de Lutero para os nossos dias atuais, né? A gente fala dia 31 de outubro, é o dia em que Lutero fixou, né, na porta lá do castelo as suas 95 teses, né, defendendo a pureza do Evangelho, defendendo o Evangelho como grande riqueza da igreja. E isso precisa ainda ser fixado nas nossas, né, em muitas das igrejas, né? Então tem a ilustração ali, né, tem lá a igreja evangélica e tem um cartaz, né, com revelação. Você já deve ter visto um cartaz desse em algum lugar, né, com revelação, libertação, cura, sinais e prodígios, prosperidade, quebra de maldição e outras coisas mais. E tem muitas pessoas baseando a sua vida com Deus em questões assim, em sinais, em milagres, né? Uma vez eu estava convidando algumas pessoas para vir no culto, quando de repente uma senhora me perguntou: eu vou, mas fala aí, lá a oração do pastor é forte? É a oração forte mesmo, né? Na época eu nem sabia o que queria dizer oração forte. Eu falei, claro que é, né? Não tem, se a oração é forte, né? Mas é isso, né? Há muitas pessoas baseando a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, em coisas que fogem ao escopo da fé, né? Em seguida eu coloquei aí um cartaz com os 5 slogans principais, os temas principais da reforma, né? Tá aí em latim, né? Você já vai poder falar que lê em latim, olha só que chique, né? Sola Scriptura, né? Somente as Escrituras, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, soli deo glória, somente a Deus toda a glória, né? Somente a Deus toda a glória, né? Sola Scriptura, sola Christus e sola fide foram, digamos assim, os 3 temas de maior destaque, né? O sola fide é o que surge aí, somente a fé. Somos salvos pela fé e não pelas indulgências. As indulgências, se você não está habituado, eram o documento papal, né? Você dava lá uma oferta, colocava lá R$100 no gasofilaço, né, na caixa de oferta, e então recebia um documento carimbado pelo próprio Papa, dizendo que os seus pecados estejam perdoados, ou pelo menos uma parte dos seus pecados, né? Então, se você for para o purgatório, né, quer dizer, você vai para o purgatório, né, a sua dívida não será tão grande, né? Então, a maneira de amenizar a sua dívida, né, no juízo final, seria você comprar bastante indulgências, né, para que você fosse aceito por Deus, né? Essa é a grande questão. Como que o homem é aceito por Deus? Você já se fez essa pergunta? Sinceramente, lá naquele seu momento de oração, no seu quarto, você já se perguntou isso? O que nos faz ser aceito por Deus?
Porque você pode não dizer em voz alta, mas eu sei que você sabe dos pecados que tem. Eu sei que você tem ciência, né, de alguma podridão, de alguma sujeira, de alguma imoralidade, né, de pecados abomináveis, de coisas que você jamais falaria em voz alta. E aí você se lembra que esse Deus é um Deus santo, é um Deus santíssimo, que diante dele os próprios anjos tremem em temor. E então eu espero que você já tenha se perguntado, como que eu, conhecendo o homem que eu sou, posso ser aceito diante de um Deus tão santo? Foi exatamente essa questão que atormentou Lutero durante muito tempo. E ele passava as noites lutando contra o seu pecado e contra o diabo. E fazia confissões em seguida. Disse que um certo, o seu conselheiro, o seu mentor, em tal momento estava tão desesperado com tantas confissões de Lutero que falou: meu filho, vá pecar alguma coisa para você ter o que confessar. Vai fazer alguma coisa errada, né? Porque ele sabia, e Lutero sentia, que por mais que ele confessasse, ele continuava sujo. Que por mais que ele praticasse aqueles ritos, ele continuava sujo, ele continuava de posse do seu pecado, e ele sabia que esse pecado o arrastaria para o inferno. Então a grande questão que o aterrorizava é: como que um homem pode ser aceito por Deus? Você tem essa resposta? Ou será que você acha que vir no culto de domingo à noite abaixa a sua dívida? Ou será que você acha que ter sido batizado pelo pastor Elias resolveu a parada? Ou será que você acha que ter dado dízimo, tô ok, deu dízimo e tal, então... O que nos faz de fato ser aceitos por Deus? Coloquei em seguida uma frase do Lutero, em que ele diz: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada, a palavra fez tudo. Porque essa é a grande questão, a palavra faz tudo. Se não me engano foi Spurgeon que disse que a palavra é um leão, basta soltá-la. A palavra de Deus, quando nós nos entramos nela, quando nós comemos ela. No PGM, alguns dias eu estava falando, por que a gente diz que tem que ler a Bíblia todo dia? E quando eu era mais novo, isso era tipo um dogma, né? Tipo se você não lê a Bíblia todo dia, você não é crente e tal. Mas a ideia era como se ler a Bíblia todo dia fosse como uma senha. Na verdade não é. A gente precisa ler a Bíblia todo dia para aprender dela. Porque se você lê uma vez por semana, não dá. Às vezes quando eu vou ensinar alguém a tocar violão, por exemplo, a primeira coisa que a gente fala é: tem que praticar todo dia. Há uns 30 anos eu estou querendo aprender inglês, mas o problema é que toda vez que eu vou, alguém fala: tem que praticar pelo menos 1 hora todo dia. E com a palavra de Deus é a mesma coisa. Mas por que você não lê todo dia não funciona? Não, se você não lê todo dia, você não aprende. Se você não lê todo dia, a palavra não faz, a palavra não age, a palavra não opera. A compreensão que Lutero vai ter de Romanos 1,17, que é a compreensão que nós temos, ele tem depois de meditar num único texto, no único versículo, dias e dias, noites e noites. Ele passa lutando com a palavra de Deus. Parece Jacó lutando com o anjo. Não te largue enquanto você não me abençoar. É tipo quando você pega aquele livro de cálculo avançado e fala: eu não largo essa bagaça enquanto não entender. Não largo esse livro enquanto não compreender a palavra de Deus. E é assim. Quando a gente celebra uma data como a Reforma, a gente está celebrando a importância central da palavra de Deus nas nossas vidas.
porque tudo aquilo aconteceu pela palavra de Deus. Então a melhor maneira de celebrar isso é levando a sério a nossa palavra de Deus. É comendo a sua Bíblia. É detonando essa Bíblia. A sua Bíblia depois de um ano está um bagaço. Você não consegue mais usar ela, que você tem que comprar outra. Por quê? Porque usou tanto que está detonada. É assim. Tem que ser. Lutero então prega as suas 95 teses na porta do castelo. Pregou no dia 31 de outubro. Porque no dia 1º, acontecia uma grande festa lá. E aí as pessoas vinham cultuar as relíquias, né? Havia pregos da cruz, havia ossos de João Batista, havia dentes dos santos, havia um pedaço do lenço que fulano enrolou a cabeça, havia lasca da cruz de Cristo, havia um mundaréu de coisa, né? Os príncipes, né? Aliás, o príncipe que cuidava de Lutero tinha a maior coleção de relíquias. E as pessoas vinham então para cultuar as relíquias, né? Para comprar indulgências, né? Porque se sobrou uma graninha, eu vou lá, compro indulgência, né? Apago um bocado de pecado e assim vai, né? No dia anterior então a essa grande festa lá, a festa de todos os santos, né? Nesse dia, exatamente no dia anterior, Lutero vai e prega na porta do castelo as suas 95 teses. Provavelmente a ideia dele era apenas causar um debate, mas foi muito além do que ele poderia imaginar. E a título de contextualização, eu quero compartilhar um pouquinho dessas 95 teses com você. Primeiro, a introdução delas. Confesso que até preparar esse sermão, nunca havia me tido curiosidade de ler a introdução das 95 teses. Mas é um texto pequenininho que eu coloquei aí, mas eu só vou destacar a parte que eu coloquei em amarelo. Lutero começa o texto das 95 teses dizendo: por amor à verdade e no empenho de elucidá-la. Diz aí, esse é também o seu compromisso de vida? Isso também define você? Todos nós, crentes em Cristo, salvos em Jesus Cristo, devemos também amar a verdade e estarmos empenhados em elucidá-la. Porque em todo lugar que você estiver, vai haver pessoas confusas, vai haver pessoas perdidas, vai haver pessoas sem compreender a palavra de Deus. E se você ama a verdade, você também estará empenhado em elucidá-la. É por isso que a gente está aqui na escola dominical às 9 da manhã, lendo Apocalipse. Amém? Se você ama a palavra e quer elucidá-la, vem. Você tem que amar esse negócio. As 95 teses, eu apenas quis destacar algumas. A primeira delas, ao dizer arrependei-vos, citando Mateus 4,17, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse de arrependimento. Lutero está usando a Vulgata, então ele usa do latim lá, penitência, né? A Vulgata traduz arrependimento por penitência. Mas essa ideia, arrependimento não é um ato no culto, arrependimento não é uma oração que você faz, arrependimento não é, eu comprei uma indulgência lá, me arrependendo do meu pecado, não, arrependimento na vida do crente é uma constante, porque constantemente você, olha só, a quarta tese, explica um pouco, sendo assim, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. Eu acho isso maravilhoso. A verdadeira penitência, o verdadeiro arrependimento perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo. E aí o que imaginamos é que se você tem Cristo na sua vida, se o Espírito de Deus habita em você,
você vai se desagradar de si mesmo enquanto estiver nessa terra. Amém? Enquanto. Porque o dia que você estiver agradando-se de si mesmo, você está no colo do capeta. Não é? Se você está nesse mundo, vivendo com essa natureza pecaminosa, ainda escravo dos seus desejos e paixões, e está achando que está tudo bem, você não conhece a Cristo. Se somos crentes em Cristo, enquanto vivemos nessa terra, estaremos nos desagradando de nós mesmos. Isso é arrependimento. É toda hora que eu olho para mim, né? O Jonathan Edwards diz que ele se propôs a todas as vezes que ele encontrasse com alguém miserável, com alguém afundado em seus pecados, com um bêbado caído na sarjeta, ou com uma mulher se prostituindo, ele, ao invés de fitar os pecados dele, ele olharia para o seu próprio pecado, para a sua própria miséria. Porque quando nós perdemos de vista a nossa própria situação pecaminosa, isso mostrará que não estamos mais em comunhão com Deus. É isso. Aí eu pulo para a tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Ele aqui fazendo uma oposição, né, à igreja de Roma, né, que tinha lá os seus cofres, né, cheios de ouro, estava lá no projeto de construção, né, da Basílica, né, da nova Basílica de São Pedro, mas ia haver muito dinheiro e muito ouro. E Lutero então nos lembra que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho. Nós não temos, quer dizer, acho que não temos, né, pastor? Né, uns cofres aí abarrotados de dinheiro, né? O Aralan vai poder dizer melhor e tal. Mas mesmo se tivéssemos, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. É o Evangelho. Amém? Aleluia. A tese 92. Fora, pois, com todos esses pregadores que dizem à igreja de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. Ainda hoje, há pregadores e pastores dizendo paz, paz, sem que haja paz. Quando alguém ia lá e comprava uma indulgência, ele recebia aquela indulgência como uma mensagem de paz, dizendo, agora os seus pecados foram perdoados. Mas aquilo era mentira, porque não havia paz, porque ele ainda estava de posse dos seus próprios pecados, e isso o colocava debaixo da ira de Deus. Não podemos olhar para alguém e dizer paz, paz, quando não há paz. Isso é terrível. Você olha para alguém que é incrédulo e diz, eu sei que Deus está te abençoando. Não está abençoando. Lutero aqui está amaldiçoando aqueles que dizem paz para alguém, quando você sabe que não há paz. Porque paz é só em Cristo. E se essa pessoa não está em Cristo, não há paz. Pensa nisso agora em todas as pessoas que você conhece, que não creem em Jesus. Se você está aqui assentado, se você está em casa ouvindo essa mensagem e não crê em Jesus, não há paz para você. Porque não há paz fora de Cristo. Solos Cristos, somente em Cristo nós temos paz. Eu só posso anunciar paz na vida de alguém quando essa pessoa dá testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Sem isso, não há paz. Na tese 93 ele diz, abençoados porém sejam todos os pregadores que dizem à igreja de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Na tese 94, já encerrando, ele diz, admoeste-se os cristãos a que se empenhem em seguir seu cabeça Cristo, através da cruz, da morte e do inferno. E dessa maneira, mais esperem entrar no reino dos céus por muitas aflições, do que confiando em promessas de paz infundadas. Terrivelmente, há muitas pessoas
que estão esperando entrar no reino dos céus, confiando em promessas de paz infundadas. A única paz, a única pessoa que nos dá verdadeira paz é Cristo Jesus. Só podemos ter verdadeira paz através da fé. Qualquer outra coisa que anuncie paz é uma promessa de paz infundada. Amém? Eu quero então que você abra a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 1, verso 16. Como o pastor disse, o Lutero já era doutor em teologia, quando depois, e em meio a tantos questionamentos, o seu mentor resolve mandá-lo para uma universidade, onde ele iria dar aula de teologia, e então finalmente ele poderia ter acesso à palavra. E é lá que ele tem acesso à palavra de Deus, é lá que ele vai ler pela primeira vez os evangelhos, e é lá que ele vai descobrir a carta de Paulo aos Romanos. E é em Romanos 1, especialmente, que ele vai ter a revelação de Deus para a vida dele. Romanos 1, 16. Eu quero que você participe comigo dessa leitura, tá bem? Então nós vamos ler todo o texto até o verso 32. Então eu quero que você participe comigo. Então eu vou começar lendo o verso 16 e depois você, se quiser, pode ler em alto e bom tom um versículo e aí outro irmão lê outro versículo até o verso 32, até o final do capítulo. Amém? Vamos lá, começa assim. Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém?
30. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Misericórdia. Do texto do capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 32, Paulo aqui dá um breve resumo acerca da humanidade, da situação da humanidade. E ele diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E ele então passa a discorrer sobre a situação da humanidade. E a pergunta a que nós voltamos é: como que essas pessoas podem ser aceitas por Deus? Olha só o verso 21. Como que pessoas que, tendo conhecido a Deus e que não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas em seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato, obscurecido, como que essas pessoas podem ser aceitas por Deus? Como que podem ser aceitos por Deus aqueles que Deus entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do coração? Como que podem ser aceitos por Deus aqueles que desprezaram o conhecimento de Deus? Aqueles que merecem a morte pelas coisas que praticam? Se você não percebeu, esse texto está falando de nós. Esse texto está falando de mim e de você. Esse texto está falando da população de Foz do Iguaçu. Esse texto está falando da sua família, da minha família. Como que pessoas assim podem ser aceitas por Deus? E Lutero lutava em seu coração, aterrorizado com o verso 17, que começa dizendo: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E ele pensava a justiça de Deus como uma justiça punitiva. E ele pensava: tais pessoas serão destruídas por Deus. Tais pessoas serão arrasadas por Deus. Deus coloca um fardo extremamente pesado sobre nós. Já não basta os 10 mandamentos. Ainda temos um Deus. E Lutero pensava em Deus como um carrasco santo, disposto a destruir os pecadores por causa da sua justiça. Se esse Deus é justo e nós somos pecadores, não há esperança para nós. E era isso que tirava o sono de Lutero. Até que, depois de muito meditar, depois de muito clamar, ele consegue finalmente compreender a mensagem do verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lutero finalmente compreende que a justiça de Deus aqui se dá em Cristo, que a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, que a justiça pelo qual o justo viverá é a justiça que Jesus satisfez. Então o justo vive pela sua fé em Cristo. A justiça de Deus é a justiça que faz com que nós vivamos com base nos méritos de Cristo, não com base nos nossos próprios méritos, porque senão estaríamos destruídos, arruinados e sem esperança alguma. Eu quero compartilhar com você um testemunho que o próprio Lutero dá quando ele compreende esse texto. Ele escreve assim: finalmente, ao meditar de noite e de dia, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao contexto das palavras. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, né?
É importante lembrar do contexto. Lembra que Lutero não estava habituado com a palavra. Ele finalmente consegue prestar atenção ao contexto das palavras. E ele entende, nela, a justiça de Deus é revelada. Na misericórdia, nela a justiça de Deus é revelada, conforme está escrito: aquele que pela fé é justificado, viverá. Ali comecei a compreender que a justiça de Deus é a justiça pelo qual o justo vive por um dom de Deus, ou seja, pela fé. Ele continua, e esse é o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva pela qual o Deus de toda a misericórdia nos justifica pela fé, conforme está escrito: aquele que pela fé é justo, viverá. Então, senti que eu nasci totalmente de novo, e havia entrado por portões abertos no próprio paraíso. Ele entende que a justiça de Deus, que o texto está falando, é a justiça passiva de Deus, ou seja, a justiça que é atribuída a nós. A justiça que é atribuída a nós pela fé. Porque se Deus exigisse de nós que nós fôssemos justos, pelos nossos próprios méritos, ou seja, uma justiça ativa, não seria possível a nós pelo nosso pecado. Mas Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, satisfaz a justiça de Deus, justiça que pela fé, e somente pela fé e mais nada, é atribuída a nós. De tal modo que somente pela fé nós podemos viver de verdade. O justo viverá pela fé. O justo só pode viver pela fé. O justo só tem acesso à vida que Jesus oferece pela fé. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que sacudiu o mundo inteiro e continua sacudindo. Essa é a mensagem que transformou milhões e milhões ao longo da história e continua transformando. Essa é a mensagem que continua sacudindo o mundo. E essa é a mensagem que você é convidado a levar ao sair desse templo. Essa é a mensagem que você é desafiado a compartilhar a sair daqui. Naquele jantar de domingo, naquela conversa, quando aquela pessoa vem dizendo: cara, como está difícil a vida. E você fala para ele: como que você pode dizer que a vida está difícil, se você ainda nem sabe o que é de fato vida? Porque você só tem acesso à verdadeira vida pela fé em Cristo Jesus. É essa mensagem que você é convidado a compartilhar com alguém. Fale para alguém isso. Talvez você não tenha os recursos de oratória de Lutero, mas você tem o texto, você já tem a compreensão. Você pode mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo telefone, você pode compartilhar, você pode escrever, você pode dizer para alguém: creia em Jesus Cristo, porque somente pela fé você viverá. Somente pela fé você é salvo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, pela compreensão da Tua palavra. Obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado, ó Deus, por compreendermos isso. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo
Capacite-nos, ó Deus, para também compartilhar isso. Se preciso for, Deus, pregar tais palavras na porta da casa. Mas que nós possamos, ó Deus, compartilhar essa mensagem. Que só a vida pela fé em Jesus Cristo. Só a vida quando recebemos a justiça de Deus. Quando a justiça de Deus é atribuída a nós pela fé. Ó Pai, abra o coração, ó Deus, para que creiamos o Teu nome. Abra o coração dos nossos filhos para que eles creiam no Teu nome. Abra o coração dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, para que eles creiam no Teu nome, para que eles tenham fé em Cristo Jesus, e que assim tenham acesso à justiça de Deus. Usa-nos, Senhor Jesus, para levar essa mensagem. Usa-nos, Senhor Jesus, para compartilhar essa mensagem, e que pela fé, muitos nessa cidade, muitos na nossa família, ainda sejam salvos em Cristo Jesus. É a oração que fazemos. É a oração que fazemos com todo o desejo do nosso coração. Amém e amém, Senhor. Eu quero convidar você a continuar orando por alguém que você conhece e que você sabe que ainda não crê em Jesus. Olhe para essa pessoa. Talvez você está aqui e ainda não deu testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E o pastor vai vir aqui e vai orar pela sua vida. E vai orar por familiares. Talvez seja um familiar seu, que você não tem conseguido compartilhar o Evangelho com ela. E nós queremos orar por você nessa noite. Lutero encontrou uma maneira de divulgar a mensagem. Você vai encontrar a sua maneira. Você também vai encontrar um jeito de compartilhar o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação do seu vizinho, do seu filho, do seu amigo, do seu pai, de qualquer pessoa que crê em Cristo.